Olha, no dia 20 deste mês, o Senado completa um ano de sessões remotas. De lá para cá, matérias importantes foram aprovadas na casa, entre elas projetos que ajudaram o país a sobreviver à pandemia. Para falar sobre a atuação do Senado em tempos de crise sanitária e outros assuntos, claro, eu converso hoje com o senador Everton Rocha, do PDT. Bom dia, senador. Obrigado por sua presença aqui conosco nessa manhã. Bom dia, Cabalau. Bom dia a todos os telespectadores do Sistema Mirante de Comunicação. Esse um ano de sessão remota que se iniciou aqui no Senado, ele é um sucesso. O Brasil todo e o mundo, os parlamentos europeus, parlamentos pelo mundo afora, estão utilizando esse case de sucesso que o Senado Federal implementou, que é as sessões remotas, dando possibilidade do parlamento, mesmo em tempo de crise, como é a crise sanitária que nós vivemos, o Covid-19, ter a condição de deliberar e, com isso, fazer com que as pautas importantes do país não parem. Vai fazer um ano agora, né, de sessões remotas, no dia 20, o senhor, inclusive, foi relator a primeira matéria que foi votada, que foi exatamente o estado de calamidade pública aqui no país. O senhor acredita que nesse tempo, um ano depois, o país vive aí um momento ápice da crise sanitária, casos recordes de contágio, a saúde em colapso, muito dinheiro público já aplicado. O senhor vê saída para essa crise? O que a população ainda pode esperar do Senado nessa nova onda aí da pandemia, senador? Cabalau, é um cenário desafiador. Eu sei que um dia nós vamos olhar para a história. Eu fui o primeiro brasileiro parlamentar a ser o relator de um projeto a nível nacional que decretou estado de calamidade pública no Brasil. Esse estado de calamidade pública, ele permitiu que quebrássemos a regra de ouro, chamada regra de ouro do nosso orçamento da União, e com isso abrisse um pacote de medidas para que nós pudéssemos aliviar o impacto econômico causado pela crise do Covid-19. Entre eles, o auxílio emergencial de R$600, que foi pago durante um determinado período no ano passado, e com isso ajudou a incentivar a economia do nosso estado. Nós temos a ajuda aos estados e municípios, a reposição do fundo de participação dos municípios e do fundo de participação do estado. E a pessoa que está em casa diz: o que eu tenho a ver com isso? Se o município ele não recebe o seu fundo de participação, e principalmente no Nordeste, né, no Maranhão, onde a maioria dos municípios, eles não têm vocação econômica, a sua vocação de arrecadação, ela é transferência voluntária. Então, se ele não recebe esse recurso, ele não consegue pagar a folha de pagamento, não consegue manter os serviços em dias, como o recolhimento de lixo, os serviços da saúde, da educação, enfim. Esse pacote de incentivos que foi dado ao povo brasileiro e, claro, aos gestores, ajudou com que a máquina pública fizesse, ela não parasse. A prova disso hoje é o SUS. Mesmo com todos os problemas vividos, hoje os profissionais da saúde, os profissionais da segurança, da assistência social, eles estão em campo fazendo essa guerra contra esse inimigo invisível. Se você pegar, Cabalau, hoje nós estamos beirando aí aos 300 mil, 284 mil mortos. Infelizmente são números assustadores. Ontem nós batemos já pelo segundo dia consecutivo a casa dos mais de 3 mil mortos dia. E segundo os pesquisadores, segundo os cientistas e que têm acompanhado de perto a evolução dessa pandemia no Brasil, dizem que dias piores ainda estão por vir. Então, as ações que nós temos que ter aqui são enérgicas, elas estão acontecendo. Eu vou te dar um exemplo concreto. Eu fui o autor da lei, que hoje já está valendo, da lei que proíbe o corte de energia elétrica dia de sexta-feira, véspera de final de semana e véspera de feriado. Ou seja, Cabalau, toda sexta-feira, chegava às 5 horas da tarde um comerciante, um desempregado ou uma mãe, né, solteira com seus filhos dentro de casa, com um idoso, chegava uma equipe do corte de energia e cortava a energia desse cidadão sem perguntar como é que ele ia fazer o final de semana, se ele tinha 1 quilo de carne na geladeira, como é que ele ia sobreviver. E isso criava um constrangimento terrível. Então, com essa lei de minha autoria, que já está valendo, uma lei federal, é proibido um corte de energia chegar numa sexta-feira pegando o cidadão de surpresa se ele tem um dia útil no dia seguinte para correr atrás desse dinheirinho para poder pagar a sua conta. Então, aqui no Senado, nós temos sido protagonistas
em várias pautas que têm ajudado no dia a dia do enfrentamento dessa crise e, claro, viabilizado recursos para os estados e para os municípios brasileiros. Senador, em tempos em que a saúde agoniza no país, notícias que alentam é a construção, por exemplo, do Hospital de Amor, aqui no Maranhão, Imperatriz, um hospital que são atendimentos que prevê o câncer em mulheres. O senhor articulou recursos para esse hospital. Como vai funcionar esse hospital? Os atendimentos serão gratuitos, senador? Eu acompanhei uma divulgação que me deixou muito preocupado há alguns meses atrás. A Organização Mundial da Saúde, Cabalal, ela diz que em 2030, a cada 2 mortes no Brasil, no mundo, infelizmente uma será do câncer. Você imagine só, 2 pessoas morreram no mundo, uma será câncer. Eu já vim ajudando e estamos sempre apoiando o Hospital Adenor Abelo, que tem um trabalho fantástico aí em São Luís, que apoia todos os nossos pacientes no Maranhão. Todo ano nós destinamos recursos. No ano passado eu destinei só de emenda individual R$1 milhão. Esse ano já reafirmei mais 1 milhão e estamos sempre apoiando. Agora aumentamos essa luta. Eu conheci o Hospital de Barretos, o Hospital de Amor, lá em São Paulo. Eles têm um trabalho fantástico, principalmente na área preventiva. São mais de 10 unidades que já funcionam no Brasil. Então, nós conseguimos os recursos necessários. A obra já está acontecendo em Imperatriz, que é a minha cidade natal, e eu tive a oportunidade de indicar a cidade de Imperatriz como a primeira para receber o Hospital de Amor no Maranhão. A previsão é agora já no mês de outubro, no mês que nós iremos, que é a referência das mulheres para o Outubro Rosa, para combater o câncer, nós estaremos inaugurando o Hospital de Amor Imperatriz. E esse hospital, Cabalão, ele será um hospital dia, então ele terá pequenas intervenções e fará o diagnóstico. Então nós teremos lá 2 carretas. Essas carretas elas irão rodar nos municípios da região para fazer o exame nas mulheres, o exame de mama e colo de útero, ou seja, nós iremos identificar no início. E se Deus permitir, daqui a alguns anos, nós não teremos mais casos de mulheres que morreram sem saber que tiveram câncer ou que não tinham mais tratamento. Então, essa luta a favor da vida, eu quero aqui publicamente agradecer a bancada do Maranhão, porque agora com esse hospital que já é realidade Imperatriz, a bancada do Maranhão está destinando R$25 milhões para construirmos uma outra unidade em Pinheiro. Com isso, nós teremos a 2ª unidade do Hospital de Amor em Pinheiro, na Baixada Maranhense, para também atender as nossas mulheres da Baixada. E, Deus permitindo, um dia nós teremos as condições para ter unidades suficientes para fazer a prevenção em todas as mulheres maranhenses e, com isso, nos livrarmos desse mal que nós sabemos que só quem tem alguém na família, um amigo próximo, alguém, um ente, que você sabe o quanto que dói ver uma pessoa passando por um tratamento do câncer. É a família, são as pessoas que adoecem junto. Então nós precisamos unir todas as forças a favor da vida, e esse Hospital de Amor, eu lhe confesso que é uma das coisas no meu mandato que eu digo assim, se eu tivesse que encerrar hoje, encerraria muito satisfeito de uma missão cumprida, porque com 2 anos de senador, viabilizar um hospital desse para Imperatriz, ser um dos articuladores junto com a bancada para Pinheiro, e ainda ter a lei que proíbe o corte de energia dia de sexta-feira para os mais pobres, os mais humildes, a pessoa lá na ponta em casa sabe o que eu estou dizendo. Quem já teve um constrangimento de ter um corte de energia na porta de casa, sabe o que eu estou falando. Então, nós estamos aqui atentos para justamente continuar fazendo esse trabalho, e essa semana mesmo, a Semana da Mulher, nós tivemos aqui projetos importantes. Eu fui o relator do projeto aprovado, já está na Câmara, que permite servidora pública ser transferida de ofício e prazo rápido, ou seja, uma servidora que foi vítima de violência doméstica, ela poder ser transferida do seu local de trabalho e ter as condições de começar a sua nova vida por conta desse trauma que ela viveu. E isso é um enfrentamento direto, né? Eu fui o relator da lei que agravou a pena de feminicídio para crimes contra mulheres acima de 60 anos ou crianças abaixo de 14, onde agrava ainda mais a pena para esses agressores. Você pega só aí nesse período das mulheres, só nesse período da Covid, aumentou no Brasil o número dos disque denúncia, os 180, 190. A cada 5 minutos no Brasil nós temos uma denúncia de agressão
contra uma mulher. Então nós temos que estar sempre mobilizados, o parlamento brasileiro, para acabar com essas injustiças e diminuir essas diferenças que ainda existem, infelizmente. Senador, temos pouco tempo agora, mas preciso falar sobre eleições de 2022. O governador Flávio Dino esteve aqui nos bastidores e falou que a partir de julho ele vai se concentrar em debates mais aprofundados para definir uma chapa majoritária para 2022. O senhor acredita no apoio do governador à sua pré-candidatura ao governo do estado de 2022? Cabalau, a construção do nosso mandato e da luta que nós temos até o momento foi sempre uma construção coletiva. Quem me conhece, o nosso perfil sempre foi agregador, sempre foi de trazer e somar forças. O Flávio Dino é o nosso líder, é o líder do grupo. Ele, no momento que ele achar por bem, estaremos prontos para discutir o projeto de 22. Eu acredito que agora é prudente nós discutirmos o que nós vamos fazer para fazer com que a sociedade civil organizada esteja mobilizada para ajudar a enfrentar essa crise que nós estamos vivendo. Agora nós vamos ter que dedicar o nosso mandato mais do que nunca para ajudar, neste momento aí, donos de bares e restaurantes que não estão podendo fazer com que o seu negócio gire por conta da Covid, e com isso, quantos desempregos, a crise ainda vai ser mais agravada, né? Então, assim, eu acredito que neste momento não é próprio para discutir a eleição de 22. A eleição de 22 nós vamos discutir lá na frente, mas na hora que o governador for tratar do tema, claro que ele sabe que ele tem um time bom, e nesse time eu sou um jogador dele e que estarei pronto para assumir qualquer tarefa. Claro que eu estou fazendo a minha parte, que é o nosso mandato, o mandato que foi construído com este grupo que ele lidera. Tenho certeza que o governador Flávio Dino terá a serenidade, terá a grandeza para fazer todas as tratativas, o diálogo com todas as forças políticas do seu grupo, assim como ele fez de 2012 até aqui, né? Todos nós tivemos critérios bem claros, abertos e democráticos. Nós ouvimos os partidos, fizemos pesquisas qualis, fizemos as pesquisas quant, até porque o Flávio, como é uma pessoa do povo, ele veio de baixo, ele sabe que a sua excelência, o povo, ele é o principal opinador do processo. Então, claro que nós iremos saber o que o povo está pensando, o que a maioria da população quer e, claro, a maioria do seu grupo. Então, ele vai construir um bom entendimento e nós estaremos prontos para assumir. Só sei de uma coisa, o Everton não é candidato de si mesmo. Eu tenho hoje a gratidão e agradeço ao povo do Maranhão de ter me dado esse mandato com quase 2 milhões de votos como o político mais votado da história do Estado. E aqui eu tenho que me dedicar como eu faço, de manhã, de tarde, de noite, trabalhando pelo Estado. E claro que, repito, se eu tiver a honra de governar o Maranhão um dia, será através do grupo que eu faço parte, e você tem a certeza que o Flávio, ele é o líder desse grupo. Senador Everton Rocha, obrigado por nossa conversa. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço e, mais uma vez, eu me solidarizo com todas as famílias, principalmente maranhenses, que infelizmente perderam seus entes nessa terrível crise da Covid-19, mas tenhamos em Deus muita fé que nós conseguiremos superar esse momento difícil e trabalhar pela imunização. A luta agora é atrás de vacina para imunizar o nosso povo. Obrigado, senador.